Fala pessoal, dando continuação, né, ao nosso conteúdo de produtos notáveis. Então, um exemplo, né? Então, a gente falou o quê? Do quadrado da soma, certo? De dois termos, e falando em quem? Do quadrado da diferença de dois termos. Então, observando aqui, qual produto notável eu preciso utilizar para resolver essa expressão? Então, eu tenho o quê? O quadrado do quê? Da diferença de dois termos. Então, usando a regrinha, né, vai ficar o quê? É o primeiro termo ao quadrado, né? Então, eu tenho 5x elevado ao quadrado, né? Menos duas vezes o primeiro termo, vezes quem? Duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, vezes y. E mais, certo, o segundo termo ao quadrado, mais y quadrado. Então, resolvendo a minha expressão, eu tenho que 5x ao quadrado, eu tenho 25x ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes x vezes y. Tranquilo? E o y quadrado permanece o y quadrado. Show de bola. A gente economizou, né, folha aí do caderno e conseguimos resolver essa expressão de maneira mais rápida também. Então, um outro exemplo, eu tenho que a diferença, né, o produto, né, o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que é o primeiro termo ao quadrado? O que é o primeiro termo? P. P ao quadrado menos, certo? Que é da formulinha lá, que a gente achou, da onde que saiu esse menos e o porquê daquela expressão, certo? Então, P ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, quem que é o primeiro? Duas vezes P, vezes quem? O segundo, que é Q, mais quem? O segundo termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado é Q ao quadrado. Resolvendo, vai ficar o quê? P ao quadrado menos duas vezes P vezes Q, mais Q ao quadrado. Tranquilo? Então, é simples demais, né? Então, algum exercício, pessoal, vou fazer o primeiro com vocês, aí vocês fazem os restantes aí, certo? Então, é para treinar, né? Os exercícios são o quê? Para fortalecer o nível de raciocínio lógico, né? De interpretação e resolução de exercício. Então, aqui a gente olhando o quê? A gente tem o quê? Um quadrado, né? De quem? Da soma de dois termos. Então, fazendo o quadrado, né? O produto, o quadrado da soma de dois termos, eu tenho o quê? Eu tenho meu primeiro termo ao quadrado, certo? Mais, certo? Agora a gente tem soma de dois termos, né? O quadrado da soma de dois termos. Então, mais quem? Duas vezes o primeiro termo, vezes quem? Vezes x, vezes o segundo termo, vezes quem? 3y, certo? E mais o segundo termo ao quadrado, 3y, certo, elevado ao quadrado. Show de bola, então eu preciso melhorar a minha expressão, então x ao quadrado vai dar x ao quadrado, mais 2 vezes 3 vai dar 6, o que? 6x, y. Mais quem? O segundo termo ao quadrado, vou ter o que? 9, né, y ao quadrado. Perfeito? Então ficaria nessa expressão aqui. Tranquilo, sem dor de cabeça, é simples demais, é só aplicar o produto notável. Certo? Então fazem o restante dos exercícios. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Mas não possuem dificuldade nenhuma. São extremamente simples. Certo? Então aqui tem uma série de exercícios. Então aqui também é simples também, pessoal. Então vocês vão aplicar o produto notável com essa expressão, né? E vai somar com o resultado desse outro produto notável aqui. Então depois você reduz, né? Você corta ou soma né, os termos semelhantes e você fica somente numa resolução da expressão. Então, o terceiro produto notável, pessoal, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Então, o que quer dizer o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos.
Então eu tenho o quê? Que é A mais B vezes A menos B, certo? Eu tenho uma soma, né? E a diferença de quem? De dois termos. Então eu tenho a soma, né? Um produto, certo? Que é uma multiplicação da soma de dois termos pela quem? Pela diferença de dois termos. Então fazendo a distributiva aqui, pessoal, isso vai ficar o quê? A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai ficar menos AB. Certo? Então aqui agora B vezes A vai ficar o quê? Mais AB. E B vezes menos B vai ficar menos B ao quadrado. Então aqui eu tenho um termo negativo e aqui um positivo, os dois se anulam e eu fico somente com A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, pessoal, então o produto da soma pela diferença de dois termos, ele é equivalente a este resultado, certo? Então não precisaríamos fazer o quê? Né? Esse passo a passo para chegar nessa resolução. Então a gente aplica já observando a minha expressão, a gente se aplica isso aqui diretamente. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui eu tenho o que? Aqui, né? É o produto pela diferença, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu tenho o produto da soma, né? Pela diferença de dois termos, que é igual ao, quem? Ao quadrado do primeiro termo, certo? Quem que é o primeiro termo? A ao quadrado menos ao quadrado do segundo termo. Então eu tenho que no segundo termo é B. Se vocês observar que eu tenho A aqui, certo? Então ficou o que? A ao quadrado. Tenho B aqui, eu tenho B ao quadrado. Ficando mais com menos, menos B ao quadrado. Então é muito simples a parte de produtos notáveis, pessoal. É que muitos aí até me comunicaram falando que é bem parecido com equação quadrática, essas coisas. Então é basicamente isso. É muito simples e não vai nos ajudar extremamente para a resolução de exercícios. Certo? Então um exemplo, né? Aqui eu tenho, né? Opa, não, produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Então eu tenho o quê? Que automaticamente isso daqui vai me tornar o quê? O primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é 4c. Então 4c ao quadrado menos quem? Menos 3d ao quadrado. Observando novamente, tenho 4c e 4c. Então tenho 4c elevado ao quadrado. Menos, né? Mais com menos, menos. E 3D, eu tenho 3D aqui, eu também tenho 3D aqui, então eu tenho menos 3D ao quadrado. Mas não se preocupe em ficar fazendo esse jogo de sinal. Por que não? Ele já, esse produtos notáveis já não foi criado para facilitar esse jogo de sinal, então esquece esse jogo de sinal. Então automaticamente quando eu tenho essa expressão e se enquadra aqui no terceiro, né, no, no terceiro tipo de produtos notáveis, eu já coloco que automaticamente que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Resolvendo isso aqui vai dar o quê, né? 4 ao quadrado vai dar 16. C ao quadrado vai dar C ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, D ao quadrado. Show de bola, ficou exatamente isso daqui. Aqui agora, pessoal, né? Então eu tenho x dividido por 2 mais y vezes x dividido por 2 menos y. Então eu tenho que o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Então, automaticamente, isso é o que? O primeiro termo ao quadrado. Então, vou ter o que? X sobre 2 elevado ao quadrado. Então, x sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? E menos quem? O segundo termo ao quadrado, né? Menos y ao quadrado. Por que, pessoal, né? Quando resolver isso daqui, fica x ao quadrado dividido por 4. Então, quando eu tenho que o primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo é x sobre 2 ao quadrado, agora eu faço o que? Né? A parte de propriedade da potenciação ali, o que o 2, né, o x está sendo elevado por 2, como o 4 também está sendo elevado por 2. Então eu faço uma distributiva do 2 aqui por cada, pelo numerador e pelo denominador. Então eu vou ficar okay, com x ao quadrado, né? X elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, por isso, ficou x ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado aí. Show de bola, não tem dificuldade nenhuma. Então, um exemplo aqui também, ó. Eu tenho o quê?
Opa, né, o produto da soma pela diferença. Então é o primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? M, exatamente. Então, M ao quadrado menos, certo? Não precisa fazer jogo de sinal nenhum. Então, ele já é o que? É só utilizar a fórmula, né? O produto notável em si, menos o segundo termo, ao quadrado. O que é o meu segundo termo? N menos N ao quadrado aí. Show de bola, não? Então, num exercício aqui, ó. Então, eu já tenho o que, né? Um produto. O que é o produto, né? É a multiplicação, né, de duas expressões aqui, onde eu tenho que a soma, né, pela diferença. Então, automaticamente, aplicando a regrinha, eu tenho o quê? Que eu tenho o meu primeiro termo ao quadrado, menos quem? O segundo termo. O que é o segundo termo? A ao quadrado. Resolvendo essa parte, esse termo, né? Essa expressão, eu tenho o que? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, x elevado ao quadrado. Menos quem? A elevado ao quadrado, pessoal. Então vocês vão ver que é extremamente importante utilizar esses produtos notáveis quando a gente trabalhar com parte de fatoração, onde a gente queira eliminar, né, resolver uma expressão onde todos acham que não tem solução. Então é exatamente, né? Então a gente fez esse primeiro, bem bacana. É só aplicar para os seguintes aí a mesma regrinha. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, beleza, pessoal? Então, aqui vocês vão deparar com esse exercício, desenvolver os produtos abaixo e reduz os termos semelhantes. O que vai acontecer aqui? Olha aqui, ó, vocês têm, né? Tem três tipos de produtos notáveis aqui. Aqui a gente tem quem? Né, o quadrado da soma de dois termos. Mais quem? O quadrado da diferença de dois termos. Mais quem? Opa! O produto, né, da diferença, né, da soma pela diferença. Aqui no caso aqui a ordem dos fatores da multiplicação não altera o produto. Tranquilo? Fazem aí, qualquer coisa é só entrar em contato. Certo, pessoal? Então, para não ficar muito longo, eu vou fazer mais um vídeo pelo término do nosso conteúdo, certo? Um grande abraço, até a próxima.